Bem-vindo a uma viagem épica através das eras pré-históricas, onde os rugidos ressoam e as criaturas gigantes dominam a Terra. Prepara-lhe para entrar num canal fascinante dedicado aos gigantes do passado, os dinossauros. A principal teoria sobre a extinção dos dinossauros deve-se ao impacto de um enorme meteorito na Terra, mas será esta a verdadeira causa da sua extinção? Junte-se a mim para descobrir as verdadeiras causas da extinção dos dinossauros. Hoje vai ficar a saber toda a verdade. A Era dos Dinossauros, um período que capta a imaginação de crianças e adultos, abrange uma vasta extensão de tempo na história da Terra. Este capítulo emocionante começou há aproximadamente 230 milhões de anos, no final do Triássico, e durou até ao final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. Durante este período, os dinossauros dominaram os ecossistemas terrestres, evoluindo numa espantosa diversidade de formas e tamanhos, desde predadores temíveis com presas afiadas a herbívoros gigantes que caminhavam em manadas. A Era dos Dinossauros divide-se em 3 grandes períodos geológicos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Cada um destes períodos assistiu ao desenvolvimento e à extinção de diferentes grupos de dinossauros, bem como a alterações significativas no clima, na geografia e na flora da Terra. Estas alterações ambientais ofereceram oportunidades e desafios aos dinossauros, obrigando-os a adaptarem-se de formas inovadoras. O período Triássico, que se estende de cerca de 251 milhões de anos a cerca de 201 milhões de anos, é um capítulo crucial na história da vida na Terra. Este período, que se segue à extinção em massa do Permiano-Triássico, assistiu à recuperação e ao aparecimento de novas formas de vida após uma devastação quase total. Durante o início do Triássico, os continentes estavam unidos no supercontinente Pangeia, e grande parte da Terra era dominada por paisagens áridas e desérticas. No entanto, à medida que o período avançava, os continentes começaram a separar-se, levando à formação de novos oceanos e a mudanças significativas nos padrões climáticos. Em termos de vida, o Triássico assistiu ao aparecimento e diversificação de numerosas formas de vida, muitas das quais lançaram as bases para os grupos modernos que conhecemos atualmente. Os répteis começaram a dominar a Terra, com os arcossauros, antepassados dos dinossauros, e os sinapsídeos, antepassados dos mamíferos, a desempenharem papéis importantes nos ecossistemas terrestres. Os mares foram povoados por uma variedade de criaturas, incluindo amonites, icnofósseis de dinossauros marinhos e ictiossauros, sendo estes últimos répteis marinhos que evoluíram convergentemente para uma forma semelhante à dos golfinhos atuais. Do ponto de vista botânico, as coníferas e outras plantas com sementes começaram a tornar-se características dominantes das paisagens terrestres, substituindo gradualmente plantas mais primitivas, como os fetos e os equisetum. O período Triássico terminou com outra extinção em massa, conhecida como a extinção Triássica-Jurássica, que preparou o terreno para o aparecimento dos dinossauros e de outros grupos de organismos que definiriam o período geológico seguinte, o Jurássico. Em suma, o período Triássico marcou um ponto de viragem na história evolutiva da Terra, lançando as bases para a diversificação e evolução que continuariam a moldar o mundo durante milhões de anos. Durante o Jurássico, os dinossauros atingiram uma diversidade e tamanho impressionantes, com gigantes como o Brachiosauro e o Stegosaurus a vaguearem por vastas áreas de terra fértil. O clima era predominantemente quente e úmido, favorecendo o crescimento de densas florestas de fetos, cicadáceas e coníferas. A abundância de vegetação sustentava grandes herbívoros que, por sua vez, eram predados por predadores cada vez maiores e mais especializados. O Cretáceo assistiu ao aparecimento de alguns dos dinossauros mais emblemáticos e avançados,
como o Tyrannosaurus rex e o Triceratops. Este período também registrou grandes mudanças na flora, com a evolução das primeiras plantas com flor, o que alterou significativamente os ecossistemas. No entanto, a era dos dinossauros teve um fim abrupto há cerca de 66 milhões de anos, quando um evento de extinção em massa, aparentemente causado pelo impacto de um asteroide, levou ao desaparecimento dos dinossauros e deu início à era Cenozoica, a era dos mamíferos. Mas será esta a verdade sobre o desaparecimento dos dinossauros? Fica até ao fim do vídeo para descobrires toda a verdade. O fascínio pela era dos dinossauros não se limita apenas ao seu fim dramático. É um testemunho da adaptabilidade e diversidade da vida, mostrando como os organismos podem evoluir de formas simples para formas complexas, face a desafios variáveis. Os fósseis que sobreviveram até os dias de hoje oferecem janelas únicas para este passado perdido, permitindo-nos reconstruir os mundos antigos em que estes seres incríveis viveram e, no processo, aprender mais sobre o nosso próprio lugar na história da vida na Terra. Durante o final do Mesozoico, a Terra foi povoada por uma impressionante diversidade de dinossauros, desde os gigantescos saurópodes que percorriam as planícies em manadas, até aos ágeis terópodes que perseguiam as suas presas. Os dinossauros dominavam os ecossistemas terrestres, ocupando uma grande variedade de nichos ecológicos. Os céus eram atravessados por pterossauros, enquanto os oceanos e os cursos de água doce albergavam uma variedade de criaturas pré-históricas, desde peixes gigantes a esquivos mosassauros e plesiosauros. A flora era igualmente diversificada, com vastas florestas de coníferas, fetos e cicadáceas que forneciam o alimento necessário para sustentar as enormes criaturas herbívoras da época. As primeiras angiospermicas, plantas com flor, estavam a começar a surgir, dando início a uma revolução que acabaria por conduzir ao seu domínio nos ecossistemas terrestres. Esta diversidade de plantas não só sustentou a variedade de herbívoros, como também criou habitats ricos e variados para numerosas outras formas de vida. O acontecimento catastrófico que marcou o fim da era dos dinossauros, conhecido como o impacto do asteroide, ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, no que é atualmente a península de Yucatán, no México. No dia em que o asteroide atingiu a Terra, a história do nosso planeta foi irreversivelmente alterada. Estima-se que este asteroide tenha tido um diâmetro de cerca de 10 quilômetros, o que faz dele um objeto de dimensões consideráveis. As causas exatas da origem do asteroide Chicxulub são ainda objeto de debate científico, mas acredita-se que tenha vindo de uma região do Sistema Solar, conhecida como Cintura de Asteroides, situada entre as órbitas de Marte e Júpiter. É possível que o asteroide tenha sido desviado da sua órbita pela influência gravitacional de outros corpos celestes, como planetas gigantes ou mesmo uma estrela próxima, o que acabou por o enviar em rota de colisão com a Terra. O impacto libertou energia equivalente a milhares de milhões de bombas atômicas, criando uma enorme cratera com cerca de 180 quilômetros de diâmetro, conhecida como Cratera de Chicxulub. A força do impacto desencadeou uma cadeia de acontecimentos devastadores. Imediatamente após o impacto, gerou-se um calor intenso que incendiou florestas e provocou incêndios em todo o mundo. Além disso, toneladas de poeira e detritos foram ejectados para a atmosfera, escurecendo o céu e bloqueando a luz solar. Esta escuridão persistiu durante meses, levando a uma queda drástica das temperaturas globais, conhecida como inverno nuclear. As plantas foram as primeiras a sofrer, perdendo a sua principal fonte de energia, a luz solar. A cadeia alimentar foi afetada, pois as plantas morreram, seguidas pelos herbívoros e finalmente pelos carnívoros, que dependiam delas para sobreviver. Nos meses que se seguiram ao impacto,
a Terra sofreu uma extinção em massa, estimando-se que até 75% das espécies existentes na altura foram eliminadas do planeta, incluindo os dinossauros não aviários. No entanto, a catástrofe também abriu caminho para uma evolução de novas formas de vida, incluindo os mamíferos, que acabaram por prosperar e dominar os ecossistemas terrestres. O legado do impacto do asteroide é evidente no registro fóssil e na própria estrutura do nosso planeta. Este acontecimento não só remodelou a vida na Terra, como também influenciou a forma como os cientistas compreendem a história e a evolução do nosso planeta. Assim, e em jeito de conclusão, podemos afirmar, de acordo com os dados fornecidos pela ciência, que cerca de 75% dos dinossauros parecem ter morrido devido ao impacto deste gigantesco asteroide. No entanto, os restantes 25% dos seres vivos teriam morrido em resultado das causas indiretas que provocaram. E assim termina o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de gostar, subscrever e deixar os vossos comentários e perguntas. Até a próxima!